E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, como vocês estão? Chegamos a mais um episódio do Entre Prosa Divagações. Hoje eu estou sozinho, né? Como vocês podem ver, vocês veem a logo do podcast. O Fábio não tá presente, o Thiago também não. A gente tentou gravar esse episódio semana passada, não conseguimos, então ficou a responsabilidade somente para mim. É, é o nosso quadro de futebol, né? Temos vários episódios sobre a temática, a história do futebol, né? Nós até agora fizemos somente clubes de São Paulo, né, do estado de São Paulo, então fizemos alguns clubes tradicionais da capital, como Portuguesa e Juventus, e depois vários outros clubes do interior de São Paulo, Paulista de Jundiaí, São Caetano, Ponte Preta, Guarani, o Derby de Rio Claro, etc. Temos vários episódios da temática, sempre no estado de São Paulo. Esse agora, sobre o Santa Cruz de Pernambuco, é o primeiro episódio de um time fora de São Paulo, né? Então, ó, é o episódio inaugural saindo do estado de São Paulo, explorando outras partes do Brasil, né? Decidimos fazer o episódio sobre o Santa Cruz, porque é um grande time, né? Um dos maiores clubes do Nordeste e do Norte do país. Um clube muito tradicional, com uma torcida gigante aqui em São Paulo também. E que se tornou uma SAF recentemente, né? Está se reorganizando. E dessa maneira conseguiu chegar na final da Série D, né, se classificar, portanto, para a Série C. E é um clube que especialmente eu e o Thiago, que somos quem tocamos esse quadro, né, de história do futebol, é um clube que tanto eu como ele gostamos bastante, né. A gente tem um carinho bem grande pelo Santa Cruz. Então a gente decidiu fazer esse episódio, primeiro episódio fora do estado de São Paulo, né. Então espero que gostem, né. Começando agora a partir de conteúdo, né, para além da introdução, o Santa Cruz foi fundado no dia 3 de fevereiro de 1914, por 11 jovens, que jogavam na região, no bairro de Boa Vista. Ah, ah, Onde eles jogavam, a parte do bairro que eles jogavam, tinha uma igreja, a igreja chamada Santa Cruz. Então o nome é em homenagem à igreja, portanto. O futebol em Recife, na cidade de Recife, ele era bastante elitizado, né, ele era praticado nesse início do século XX, especialmente por jovens, ricos, né, da cidade, ou ligados à colônia, entre aspas, inglesa, né, a imigração inglesa, né. Ah, Isso é um processo comum, né, a gente já falou em vários episódios sobre a relação do início do futebol no Brasil com os ingleses, né, especialmente os ingleses vieram para várias partes do Brasil, especialmente, acompanhando, né, o desenvolvimento das ferrovias no Brasil, e também a energia elétrica, né, as empresas de luz, como aqui em São Paulo, por exemplo, a famosa Light, né. Então, muitos desses ingleses jogavam futebol, né, futebol é um esporte bastante popular na Inglaterra e também no Reino Unido. Então há uma ligação muito grande entre, os imigrantes ingleses e o desenvolvimento do futebol no Brasil, mas também com a elite do país. Então em várias cidades a elite era quem jogava futebol num primeiro momento. Já o Santa Cruz, ele começa a a desenvolver esse futebol, não só com a elite, né, então ele tem um caráter popular já desde o seu início, né. Ah, Um ponto muito interessante e que é bastante revolucionário, né, não revolucionário, mas bastante progressista, bastante raro naquele momento, é que entre os fundadores do Santa Cruz tinha um jovem negro e esse jovem negro, portanto, ele era jogador, dirigente, fazia todos esses jovens que fundaram o clube, eles eram uma porção de coisas, né, eles não só jogavam bola, né, porque era um número diminuto de pessoas, né, então eles jogavam bola, organizavam o clube como um todo, então era jogador e dirigente ao mesmo tempo. Esse jogador negro é o Teófilo de Carvalho, ele foi o primeiro jogador negro, não só de Recife, como de toda a região norte e nordeste do Brasil, né, então ele tem uma importância muito, muito grande. A gente pega, por exemplo, o Vasco, né, um clube bastante lembrado por ser, é um clube bastante popular, né, também com a presença de negros no clube, a Ponte Preta aqui em São Paulo, e no nordeste tá o clube que é o progressista nessa questão, o clube mais democrático, portanto, é o Santa Cruz.
As próprias cores do Santa Cruz também remetem a esse caráter popular do clube, né? É o branco, o preto e o vermelho representam as três etnias do país, as três etnias, especialmente de Recife, né? Presentes em Recife. O branco representando a população branca, o preto representando a população negra e o vermelho representando a população indígena presente em Recife, presente em Pernambuco. Então mostra também esse caráter popular desde o início da Ponte Preta, tô louco, do Santa Cruz em si, né? Então o Santa Cruz ele nasce e se desenvolve como um clube realmente popular, né? No dia 30 de janeiro de 1919, o clube joga contra o Botafogo do Rio de Janeiro, né? Que já era um clube de relevância e vence por 3-2 o confronto, né? E é a primeira vitória de um clube do Nordeste contra o eixo, um outro clube do eixo Rio-São Paulo, né? Que até hoje é assim, né? Naquele momento também era, concentrava concentrava a riqueza do país, né? Então, então é uma vitória bastante importante porque é meio que ganhar contra os ricos, né? Ganhar contra quem concentra a maior parte do investimento, entre aspas, do dinheiro, né? Infelizmente isso acontece até hoje, né? O futebol ainda é bastante focado no eixo Rio-São Paulo. Só se vocês pegarem os, sei lá, brasileiros de pontos corridos, são todos títulos no Sudeste, né? O Internacional chegou bem próximo, tem toda aquela polêmica de 2005 e tudo mais, mas mesmo assim é bem restrito, né? A concentração tá toda no Sudeste, né? No eixo Rio-São Paulo. O primeiro título veio em 1931, vencendo o estadual. Eh, não somente isso, né? O Santa Cruz, ele logo quando ganhou o primeiro título, ele já emendou outros dois, né? Ganhou um tricampeonato. Ganhou, portanto, 31, 32 e 33. Em 1934, o Santinha aplicou a maior goleada da história do clássico contra o Sport Recife, vencendo por 7-0 o confronto. Eh, então, o Sport Recife é um outro clube grande de Recife, né, evidentemente, além do Náutico. O Sport Recife e o Santinha fazem o clássico das multidões, né? São dois clubes bastante populares, né? Já o Náutico é um clube mais da elite de Recife até hoje, assim. As décadas de 40, desculpa, de 1930 e 1940, o Santa Cruz venceu 7 estaduais. Então, o seu desenvolvimento nas primeiras décadas ali tem 7 títulos já. Além dessas questões que eu citei agora da década de 30 e de 40, dos títulos, né? É, a, Em 1943 tem um ponto importante também, bastante importante no futuro do clube, que é a compra do terreno que depois anos depois seria construído o Arruda, né, o estádio do Arruda, o icônico estádio do Santa Cruz. A compra do terreno foi em 1943. As décadas de 50 e 60, porém, são marcadas por uma gangorra, né? Uma gangorra que a gente já citou em vários episódios aqui do podcast, que vários clubes passam também, né? Então o Santa Cruz passa a viver momentos de instabilidade, não chegando a cair, nada assim, mas chegando a viver grandes momentos de jejum, né? Então o Santa passa uma década sem ganhar títulos, ganha um título, passa mais 9 anos sem ganhar, né? Então passa, portanto, por um momento de seca, né? Então essa gangorra, ela não é uma gangorra como acontece com outros clubes, que cai de divisão, sobe, cai, sobe. Não é esse tipo de gangorra, mas é uma gangorra que, embora o clube disputasse títulos, bastante títulos nesse momento, estava sempre em disputa, mas não ganhava, né? Então, destoando das décadas de 30 e 40, por exemplo. Então é um ponto importante a se notar da história do Santa Cruz. Daí a gente avança um pouco mais para os anos 60, né? A partir dos anos 60. E os anos 60 foram anos bastante gloriosos pro Santa Cruz. O Santa, nos anos 60, a partir dos anos 60, né, se torna o clube com mais títulos, né, do estado, né? E, inclusive, emendando um pentacampeonato em 1969, 70, 71, 72 e 73. É a maior sequência de títulos estaduais até agora, viu?
Em 1967 também, o o Santa Cruz ganhou um campeonato que é tipo uma Copa Norte-Nordeste, assim, né, que é trazendo para os nossos ouvintes, a maior parte dos nossos ouvintes são do Sudeste, né, trazendo para a realidade daqui, seria como se fosse o Rio-São Paulo, né, o torneio Rio-São Paulo. Então, em 1967, o Santa Cruz vence esse título disputado por equipes do Nordeste e do Norte, e inclusive dentro da campanha tem um sonoro 9-0 sobre o clube do Remo, né, que é o clube do Pará, é um clube bastante importante do Pará, talvez junto com o Paysandu dos 2 maiores da região norte, né. Então não é uma vitória sobre um estádio um estádio, um adversário qualquer, né. Eh, então, esse período, portanto, de 67 conquista esse torneio, daí 69 emenda um pentacampeonato, né, é um período de muitas glórias, né. A gente chega em 1975 e a gente fala, portanto, sobre o Campeonato Brasileiro de 1975, que é um campeonato onde o Santa Cruz fez uma campanha impressionante, assim, uma campanha incrível, a maior campanha, eh, a maior campanha de toda a história do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro, né, da primeira divisão. E essa campanha, durante essa campanha, né, o Santa Cruz eliminou o Palmeiras dentro do Parque Antártica, nas oitavas de final. E vamos lembrar que não é qualquer Palmeiras, é o Palmeiras dos anos 70, né, que nos anos 60 tinha ganho já vários brasileiros, né, o time conhecido como a primeira academia. Nos anos 70, que é a segunda academia do Palmeiras, né, que ganhou o brasileiro de 72 e 73. Em 75 já estava no momento de decadência desse time, mas ainda assim era um grande time, era de fato, assim, um dos melhores times do país e, portanto, o Santa Cruz eliminou esse grande time, um dos maiores times do país, dentro do Parque Antártica, né. Então é algo bastante impressionante, assim. Eh, nas quartas de final, o Santa Cruz eliminou o, Flamengo, dentro do Maracanã também. Chegou, portanto, nas semifinais, né. Reza a história que, ah ah, nessa semifinal, o Santa Cruz foi eliminado pelo Cruzeiro, de Minas Gerais, né, mas conta a história que foi um jogo com bastante polêmicas de arbitragem, né. Então as polêmicas de arbitragem estão na moda hoje em dia no futebol brasileiro, né, muitos debates sobre arbitragem, todos os clubes acusando de serem roubados em toda rodada do campeonato e tudo mais, mas isso não é novo, né, no futebol brasileiro. Então estamos em 1975 e o torcedor do Santa Cruz lembra desse jogo com uma grande injustiça, né, um grande roubo contra si, a favor do Cruzeiro. Lembrando, por exemplo, também que quando a gente fez o episódio do Guarani, né, o Guarani foi vice-campeão brasileiro em 86, também reclamando muito da arbitragem, né. Eh, o Guarani foi campeão em 78 contra o Palmeiras, e em 86 foi vice-campeão contra o São Paulo, e, todas as fontes que você estuda esse jogo falam em polêmica de arbitragem, né. Então é algo bastante complicado. Já tinha naquela época e o do Santa Cruz não foi diferente. Então foi eliminado pelo pelo Cruzeiro, mas com uma grande polêmica de arbitragem. Então, se o Santa Cruz passasse para a final, iria disputar o título, dentro de casa, porque tinha a melhor campanha entre os semifinalistas, né. Então seria algo muito impressionante e favorável ao Santinha, mas que infelizmente não aconteceu, né. Em 79, o Santa foi campeão de um torneio internacional. Faz parte daquelas excursões que a gente fala, várias vezes, né, a gente já falou em outros episódios. Por exemplo, a Portuguesa foi um clube que ficou muito marcado por essas excursões, né. Eh, em seu desenvolvimento, né, o futebol brasileiro, especialmente antes de se tornar nacional, né, antes da formação de torneios nacionais, a partir de 1959, antes disso especialmente, mas também depois, o futebol brasileiro tinha muitas excursões, que eram, campeonatos internacionais não oficiais, né. Então e servia, evidentemente, para a questão financeira e tudo mais, para ganhar dinheiro, mas também servia para levar o nome do time
a nível internacional, né. O Santos, nos anos 60, fez isso milhões de vezes, o Palmeiras e tudo mais. Então, a própria Portuguesa, que a gente falou que temos um episódio sobre, e o Santinha não foi diferente, né. E esse título que ganhou em 1979, o clube de Santa Cruz ganhou da seleção da Romênia, e ganhou do PSG, né. Então é algo bastante interessante que ele jogou contra uma seleção nacional, além do PSG, e ganhou dos 2. E ganhou entre aspas, um título simbólico, né, que não é oficial, mas é um título que na época tinha bastante relevância, chama título da fita azul, né, por ter ganho não só o torneio, mas como ganhou invicto também o torneio. Eh, e também outro fato bastante relevante e importante desses anos 70, né, esses anos 60 e 70 de muita glória, é a inauguração no dia 4 de julho de 1972 do estádio do Arruda, o popular Mundão do Arruda, né. Eh, é um patrimônio do futebol brasileiro, na minha opinião, porque, é um estádio, além de ser um estádio muito bonito e muito grande, a torcida do Santa Cruz fez com que ele se tornasse um patrimônio, né, porque sempre lotou o estádio de uma forma muito impressionante. Lembro de quando eu comecei a acompanhar o Santa Cruz com olhos mais interessados, assim, foi justamente porque o Santa Cruz estava na 4ª divisão e colocava, assim, uma média de público maior do que a maior parte dos times da 1ª divisão na época, né. E era uma coisa muito impressionante, assim, né, a lealdade da torcida em relação ao seu próprio clube, que vivia uma crise já muito profunda, tanto é que estava na 4ª divisão, mas a torcida estava sempre lá junto, apoiando o clube e tudo mais. Então, chamou-me a atenção por conta disso. E isso faz com que o estádio também seja algo muito uau, né, porque é um estádio muito grande e tá sempre cheio, né. Então o Mundão da Arruda de fato, foi inaugurado em 4 de julho de 72, como um grande estádio, dos maiores do país, e é um patrimônio do futebol brasileiro, na minha opinião, hoje em dia. A partida de estreia foi contra o Flamengo do Rio, com 62.000 pessoas, e foi 0-0 o placar, né, placar 0-0. Daí já avançando um pouco, né, vindo agora para o século XXI, né, isso é uma questão que acontece bastante, assim, no futebol no Brasil, infelizmente, é que a partir do século XXI há um período de instabilidade muito profundo no Santa Cruz, né. E daí já não é mais aquela instabilidade que eu falei antes, né, no fim dos anos 40 e tudo mais, que é uma ausência de títulos, né, o jejum de títulos. A partir do século XXI já começa a ser uma instabilidade de rebaixamento, de dívida e tudo mais, uma instabilidade profunda, né, uma crise, né. Isso tem muito a ver com vários fatores, mas tem muito a ver, claro, má administração dos seus dirigentes e tudo mais. Porém, tem muito a ver com a concentração, a financiarização do futebol no Brasil e a concentração desse investimento de dinheiro no Sudeste, especialmente, né. E isso causa, de fato, um desequilíbrio muito grande, entre os futebols, entre as diversas praças do futebol, e muitos clubes passam a sofrer isso, mesmo às vezes dentro do próprio Sudeste. A Portuguesa, por exemplo, é um grande exemplo. É um clube que finda o século XX como um clube muito tradicional e grande, assim, um clube de 1ª divisão que disputava título, foi vice-campeão brasileiro em 95, por exemplo, perdeu a final para o Grêmio. 95, 96, não lembro bem, mas que a partir dos anos 2000 passa a ter uma distância com o Palmeiras, com o Corinthians, com São Paulo, etc., a Portuguesa, né, no caso, porque os grandes investimentos do futebol vão nos clubes de massa, né. E a Portuguesa, embora seja um clube muito tradicional, não era um clube de massa. Acontece a mesma coisa de uma forma um pouco menos profunda, mas acontece a mesma coisa em relação ao Santa Cruz, porque ainda que seja um clube de massa, ainda que seja um dos maiores clubes do Nordeste do país, não tá dentro do eixo, né, não tá dentro da região mais populosa do Brasil e, portanto, as grandes empresas passam a colocar muito dinheiro nos clubes do eixo, nos clubes do eixo Rio-São Paulo, um pouco Minas e tudo mais, né. Ao passo que
ainda que hajam investimentos, né, muito mais no Santa Cruz do que do Retrô, por exemplo, outro clube de Pernambuco, né. Hã, esses ou então qualquer time do interior dos estados do Nordeste, comparando a capital, os times da capital, Recife, com os clubes da capital do eixo, né, do Sudeste, há uma diferença muito grande, né. Então essa entrada de um dinheiro massivo fez com que vários clubes se avançassem muito financeiramente, né, ao passo que outros clubes ficaram um passo atrás, outros 2 passos atrás, outros 3 passos atrás, etcétera. Então todos esses que ficaram um passo atrás começam a viver, momentos de instabilidade e de rebaixamento mesmo, somados novamente à profunda ah ah, descompasso, né, de profissionalização que os dirigentes tinham, né. Então, os dirigentes levavam muitos clubes de uma forma muito pouco profissional, e daí juntando, as 2 características, né, uma financiarização do futebol e uma profissionalização do futebol, gera uma instabilidade muito grande em vários clubes, uma crise muito grande em vários clubes, né. Então a gente chega nesse século XXI com essa questão, né. Então a gente, durante esses anos 90 e tudo mais, o Santa Cruz ganha alguns títulos, estaduais. Em 1999 ele é vice-campeão da Série B, portanto, ganhando o direito de disputar a primeira divisão em 2000. Mas ele chega esses anos 2000 com um processo de gangorra já muito estabelecido, né. Então, até 2005 o clube tá numa gangorra estável. A partir de 2006, todavia, essa gangorra ela é bastante violenta para baixo, né. Então em 2006, o Santa Cruz tá na primeira divisão do brasileiro, na Série A, né, e em 2009 ele tá na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, então ele cai da primeira pra quarta em 4 anos, né. Então todo ano vivendo um descenso, né. Eh, então essa gangorra, ela acontece de uma forma muito violenta com o Santa Cruz, né. E isso também, faz com que o clube não só do ponto de vista dentro de campo, mas do ponto de vista de administração seja muito prejudicado, né. Então a gente chega em 2011, 2010 ali, 2010, né, com o Santa Cruz muito quebrado, né. Só que ainda assim é um clube grande, né, então em 2011, por exemplo, o Santa Cruz volta a ter um desenvolvimento positivo, né. Em 2013, o o Santa Cruz ganha seu primeiro título, nacional, que é o Campeonato Brasileiro da Série C. Então, ainda dentro dessa gangorra, né, ainda tentando buscar se recuperar, o Santinha consegue o título da Série C em 2013, eh, na na se classifica, né, depois de uma boa primeira fase, e na segunda fase, a partir das quartas de final, né, elimina o Betim de Minas Gerais, na semifinal elimina o Luverdense de Lucas do Rio Verde, né, do estado do Mato Grosso, e na final, então já chega na final classificado para B, né, pra Série B. Na final, o clube vence o Sampaio Corrêa, que é um clube muito tradicional também do Nordeste do Brasil, né, que é o maior clube do estado do Maranhão, que hoje também vive infelizmente um momento de muita dificuldade, também tá na Série D, né, disputou a Série D esse ano também junto com o Santa Cruz, mas diferente do Santa Cruz, o Sampaio continua num momento de ou de instabilidade para baixo ou de fato decadência mesmo, bem complicado. Mas nesse ano de 2013, disputa a final contra o Santa Cruz e perde, o Santa Cruz é campeão da Série C, o primeiro título nacional, e eu e o Fábio, a gente sempre se esforça para mostrar que, ah esses títulos de série, C e D são bastante importantes, né, do um ponto de vista claro, se o cara torce para o Flamengo, para o Palmeiras e tal, ele não consegue enxergar isso com uma precisão muito grande, mas tem um milhão de outros futebols, outras praças, outras emoções, além da primeira divisão, do título brasileiro, da Libertadores e tudo mais, né. Então esse título da Série C é bastante relevante,
É óbvio que não é o lugar onde o Santa Cruz merecia estar, mas já que estava lá, ganhar é algo bastante importante. E é o primeiro título nacional, né, do Santinha. E faz com que o Santinha jogue a Série B, no ano do seu centenário, né. Então foi fundado em 1914, no ano do seu centenário, disputa a Série B, né. Então, dentro de um segundo patamar da elite brasileira, né. Na Série B, porém, ele faz uma Série B discreta, né. Uma Série B que termina em nono colocado, não corre risco de cair para a Série C, mas também não conseguiu brigar pelo acesso, né, então ficou meio de tabela ali, sem muitas emoções. Algo não condizente com a história do Santa Cruz. No torneio estadual, né, que é o torneio que era mais possível ganhar, infelizmente o Santa Cruz, durante o ano do seu centenário, acabou perdendo muitas vezes, dentro do estado para o seu maior rival, né. Então acaba que é um ano de centenário que, embora não tenha, ocorrido descensos como foi nos anos anteriores, acabou sendo traumático também, né, porque embora a Série B tenha sido meio que sem emoção, o estadual teve muitos problemas com o seu maior rival, né. Isso evidentemente é uma dor à parte, né, como se fosse um campeonato à parte perder para o Sport, assim como o palmeirense é um campeonato à parte perder para o Corinthians, ou vice-versa, né. Daí a gente chega na última década, né, 2015, o recorte 2015, 2025, o Santa Cruz ele é campeão pernambucano em 2015, hã, e esse título é o ano do centenário do campeonato pernambucano, né, então, é um título bastante relevante pela história do próprio campeonato, né. Em 2016, o Santa é campeão da Copa do Nordeste, que, pô, a Copa do Nordeste é um torneio muito tradicional, no Nordeste do Brasil, assim, é um torneio que as torcidas e os clubes do Nordeste realmente são muito briosas dentro desse torneio, né, é um torneio e que é um torneio que vem crescendo de audiência, inclusive fora do Nordeste, né, nos últimos anos. Eh, tipo, vários canais hoje em dia disputam para transmitir a Copa do Nordeste, justamente porque sabem que, obviamente, tem um nordestino em todas as partes do Brasil e que o povo nordestino, gosta muito desse torneio, né. É um torneio de bastante relevância e bastante orgulho para o povo nordestino. Então, o título do Santa Cruz em 2016, que é um título inédito até então, né, é um título de tanta importância ou mais do que o título da Série C, por exemplo. Eu acho que mais até, né, por orgulho do nordestino, por orgulho do pernambucano, né. Então, um título bastante brioso, bastante, comemorado. Na campanha, o Santa Cruz tinha dentro da fase de grupos, né, como adversários, o Confiança, o Juazeirense e o Bahia. Bahia sendo o principal do grupo ali junto com o Santa Cruz. Eh o Santa Cruz ele passa de fase, aos trancos e barrancos ali. Eh, então ele passa de fases na última rodada só, e por detalhes, assim, era a chance de ser eliminado infelizmente era grande, e acabou passando em detalhes. Daí como consequência o Santa troca de treinador, e com um novo treinador, esse novo treinador consegue extrair do elenco uma garra, uma gana que não tinha até então. Ah, é algo que costuma acontecer, né, de uma troca de treinadores, os jogadores darem uma empolgada e tudo mais, mas especificamente nesse campeonato, foi algo ainda mais forte, algo ainda mais profundo, e o Santa Cruz consegue avançar nas fases seguintes, né, com muita determinação. Então nas quartas de final, o Santa Cruz, eliminou o atual campeão Ceará, decidindo o jogo no estado do Ceará, né, na cidade de Fortaleza. E o Ceará era atual campeão, então era amplo favorito, né. Na semifinal, o Santa Cruz passou pelo Bahia, que também era considerado pela imprensa, na época, como o grande favorito para passar para a final, mas o Santinha eliminou. E chegou na final da competição, vencendo o Campinense, né, que é um clube bastante tradicional no Nordeste também, e que naquele momento vivia uma ascensão dele próprio, né, nessas torneios, tanto do Nordeste, quanto estadual, quanto das divisões
mais inferiores do Brasileirão, né. E o Campinense, inclusive, tinha tirado o Sport, né, que era um favorito desse confronto Campinense e Sport, e evitou, inclusive, uma final pernambucana, né, que teria sido bastante histórico para o próprio torneio, né. Então a final foi Santa Cruz e Campinense, e o Santa Cruz saiu campeão. E esse título da Copa do Nordeste, ele garantiu que o Santa Cruz se classificasse para a Copa Sul-Americana do ano seguinte, né. Então, daí no torneio da Copa Sul-Americana de 2016, né, o Santa Cruz ele consegue uma vitória bastante relevante, né, bastante relevante, que é eliminar o seu maior rival, o Sport, da competição. Então, é a primeira competição internacional do Santa Cruz, jogava contra o Sport, que é o maior rival, se encontram no torneio e o Santa Cruz elimina. Então é uma coisa muito, muito, muito grande, muito relevante. Talvez podemos colocar como os maiores clássicos, da história, né, uma das maiores disputas entre os 2 clubes da história desse confronto, né. E nas oitavas o o Santa Cruz vai jogar contra o Independiente de Medellín, na Colômbia, e perde por 2-0 lá na Colômbia. Na partida de volta, no Mundão do Arruda, o Santa Cruz ganha por 3-1, então 3-3 no agregado, né. Só que na época eh, tinha a regra do gol fora, né, que eu sempre achei um absurdo, mas tinha a regra do gol fora e, portanto, com a regra do gol fora, como não fez nenhum fora e tomou um em casa, mesmo que o placar agregado seja 3-3, esse critério de desempate, que é o que evita os pênaltis, né, faz com que o Santa Cruz seja eliminado da competição, mas foi uma campanha bastante briosa, a primeira campanha fora, do país, né, a primeira campanha internacional, passou pelo maior rival e perdeu por um detalhe, uma regra que eu particularmente sempre achei injusta, né, mas era a regra da época e acabou acontecendo, né. Então após esse período de boa fase, após esse período de glórias, o Santa Cruz volta para uma sequência de profundos rebaixamentos, né, uma sequência de más administrações, e o Santa Cruz volta, portanto, a cair uma, 2, 3, várias vezes, né. Então o Santa Cruz ele cai para a 4ª divisão novamente, vai para a Série D. Em 2024 o Santa Cruz chega no fundo do poço, literalmente fundo do poço, que é quando o Santa Cruz fica sem divisão nacional, né. Então no fim de 2023 o Santa Cruz vai mal no torneio estadual e, acaba, não se classificando para a 4ª divisão. Por quê? Porque hoje em dia, né, é assim, há um bom tempo já é assim, a 4ª divisão ela não tem, representantes fixos, né. Ou seja, você meio que tem que se classificar para a série D, você tem que se classificar para conseguir disputar a série D, diferente da série C, por exemplo, ou da B e tal. Que a B, se você não sobe para A e também não desce para C, no ano seguinte você vai disputar a série B normal, igual. A D não, se você não sobe para C, você precisa classificar de novo para disputar a série D, para conseguir o direito de disputar a série D no ano seguinte. E tem 2 caminhos, o primeiro caminho é passar da primeira fase do campeonato estadual, então, chegar pelo menos na segunda fase do campeonato estadual, esse é o primeiro critério. E o segundo critério é disputar, que vários estados têm, não sei se todos os estados têm, mas eu sei aqui em São Paulo e no Rio, por exemplo, tem, que é ganhar a Copa do Estado, né. Por exemplo, aqui em São Paulo, a Copa Paulista. Eh, por exemplo, esse ano o 15 de Piracicaba foi campeão da Copa Paulista, né. Fez a final com o Primavera e foi uma semana atrás, 2 semanas atrás, foi campeão da Copa Paulista e, portanto, conseguindo o direito de jogar a Série D, a 4ª divisão. E o vice-campeão vai disputar a Copa do Brasil. No Rio acontece a mesma coisa, então são os 2 caminhos de disputa, o Santa Cruz não conseguiu. E, portanto, chegou o ano de 2024
e jogou somente os torneios estaduais, que é algo bizarro para um time do tamanho do Santa Cruz, né. E daí a gente tem essa nova tentativa de desenvolvimento do clube, de recolocar o Santinha no lugar que lhe pertence, né, que é agora a SAF, né. Mas antes de falar da SAF especificamente, é algo bastante relevante que ainda que o clube tenha tido administrações criminosas, assim, né, muito ruins, levando o Santa Cruz à 4ª divisão vários anos e também levando a ausência de divisão nacional, né, que é algo bastante grave. Então, péssimas administrações, né, criminosas de fato. O Santa Cruz só não fechou a porta em vários momentos, porque o clube, a torcida abraçou o clube, assim, né. Tem momentos onde a torcida do Santinha se voluntariou para pintar estádio, para reformar estádio e tudo mais, né. Então é um clube popular em sua história, mas também é um clube popular no sentido do povo do Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz abraçar o clube e fazer o clube de fato dela, né, não só o clube, que ela torce, né, mas o clube que eu fui lá, eu sou torcedor do Santos, fui lá e pintei o estádio, né. Então eu me importo a ponto de fazer um trabalho voluntário, que eu não vou receber nada por isso, mas que eu vou ajudar o clube do meu coração. Então é algo bastante relevante e bastante honroso perceber isso, né, que o Santa Cruz não fechou as portas, muitas vezes por conta do empenho da própria torcida, né. Algo bastante lindo, assim, na minha opinião. No dia 13 de janeiro de 2025, muito recente, portanto, o clube anunciou a venda das suas ações, né, do próprio clube para a SAF. SAF é essa composta por 2 empresários mineiros. Esses empresários se comprometeram a assumir todas as dívidas do clube, então pagar todas as dívidas do clube, além de investir R$ 1 bilhão em um período de 15 anos. Esse investimento, obviamente, em todo o clube, né, não só em reforços. Então, reforços, obviamente, também, montar um bom elenco e tudo mais, ano a ano, né, mas também reformar o estádio, né, dar ao Santa Cruz uma estrutura de treinamento, uma estrutura de equipe médica, de recuperação de fisioterapia, de nutricionista, tudo de olheiros, tudo que envolve um clube hoje em dia, né. Além do estádio fisicamente, né, reforma de sala de imprensa, de arquibancada e tudo mais. Então esse 1 bilhão em 15 anos é para desenvolver o clube como um todo, né, não só contratar jogadores. Mas esse ano de 2025 o Santa Cruz ele conseguiu jogar a Série D, a 4ª divisão, com um elenco montado pela SAF, né, um elenco bom, um elenco equilibrado, um elenco, bastante brioso, de jogadores bons, assim, jogadores que de fato talvez o Santa Cruz sem a SAF não teria conseguido contratar, né. Entre eles, obviamente, o Thiago Galhardo, né, que saiu do Fortaleza, salvo engano, que estava na Série A, para jogar a Série D com o Santa Cruz, né. Ele até na época fez uma entrevista que acho que foi muito mal interpretada pelas pessoas, que ele falou, né, que é muito raro um jogador sair da 4ª divisão ou da 1ª divisão, perdão, e ir pra 4ª divisão, e jogador nenhum faria isso. Daí ele comparou algo com o Messi, assim, né, e daí as pessoas pegaram muito esse enfoque dele ter se comparado com o Messi, mas na verdade a gente estava se comparando apenas com o fato do ineditismo de um jogador sair de um destaque de uma 1ª divisão para ir jogar a 4ª divisão, né. E de fato é inédito, de fato é uma coisa que, assim, não imagino outro jogador fazendo, né. Então ele teve muita coragem de fazer, mas com certeza, tem o dedo da SAF, né, obviamente que a SAF tá pagando um salário para ele, que o Santa Cruz sem a SAF não conseguiria, né. E é um projeto para o Thiago Galhardo também muito bom, né, porque ele pode se tornar um ídolo do clube, ajudando a subir de divisão, né. Então a SAF chega no Santa Cruz, o planejamento para esse ano era montar um clube, um elenco bom e subir de divisão. Não necessariamente ser campeão, mas o principal seria subir de divisão, lembrando que na disputa do campeonato tem uma primeira fase de grupos,
e depois as fases de mata-mata seguintes, né. E o Santa Cruz ele consegue uma grande campanha na primeira fase, disparado os melhores times do campeonato, é um dos melhores times, né. E vai avançando nas as segundas fases, né, as fases seguintes de mata-mata, elas são bem difíceis, assim. O Santa Cruz passa 2 fases, acho que oitavas e quartas nos pênaltis, bem difícil, assim. Consegue uma semifinal também difícil, mas consegue avançar. E chega contra o América de Natal, né, que outro clube que fez uma campanha brilhante, decidindo em Natal o segundo jogo, e consegue passar. Ganhou o primeiro no Arruda, empatou o segundo em Natal, mas bem difícil, um jogo bem complicado, um clube bastante tradicional também, que jogou na Arena das Dunas completamente lotada, assim. Então, tipo, acabou sendo um clássico bem interessante e muito difícil, o Santa Cruz conseguiu avançar, e enfrentou o Barra na final, que é um outro clube que é SAF também, né, que é um clube muito jovem, um clube com 12, 13 anos de vida, de existência, um contraste com o centenário Santa Cruz, mas que é um clube organizado, né, é um clube que é um clube da cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e, hã, tem uma certa torcida, então é um clube que conseguiu já em pouco tempo aglutinar uma certa torcida, joga num estádio bem pequeno, mas esse estádio pequeno consegue, lotar ou quase isso na maior parte dos jogos, então tem uma torcida que acompanha o clube, apesar de ser um clube bem pequeno, e bem jovem, né. Faz essa final, é um clube muito organizado, bastante organizado mesmo, de chamar a atenção de CBF para seleção brasileira treinar no centro de treinamento deles, assim, é um clube de fato muito bem estruturado, que nasceu como SAF, portanto, e foi se desenvolvendo como SAF, e que chegou numa final fazendo uma campanha nos mata-matas especialmente, mais estável que a do Santa Cruz, né. E dito e feito, foi pra final contra o Santa Cruz e venceu a final, né, venceu o jogo lá em Pernambuco, muito difícil conseguir, venceu por 2-1, levou a final pra Santa Cruz, pra Santa Catarina, e daí venceu de novo e foi campeã da Série D, título inédito para eles, tornando o Santa Cruz vice-campeão, né. Porém, apesar de ter sido vice-campeão, não conseguiu o seu segundo título nacional, conseguiu o que era mais importante, né, o que era mais urgente, que é subir de divisão, né. Garantir um torneio, nacional para o ano que vem, um calendário nacional, e uma possibilidade de chegar a uma Série B, né. Então e num momento hoje que eu acredito que o Santa Cruz tem mais chance de conseguir isso, do que em outros momentos que jogou a Série C também. Porque hoje parece que o projeto é mais sério, né. Hoje parece que o projeto de reconstrução do Santa Cruz, ele é mais sério do que ele foi no passado. Agora, obviamente, a ver se os atuais dirigentes, né, o pessoal da SAF, a atual comissão técnica e tudo mais, vai conseguir saber jogar a Série C, né, que é um campeonato com as suas particularidades muito específicas, né. Então, como funciona a Série C? Tem 20 clubes e é um turno só, então são 19 jogos. Nesse turno, portanto, é um torneio que você precisa ser estável, né. Acontece às vezes de começar muito mal e dar um gás e acabar bem, mas é muito arriscado isso, então o melhor para o Santa Cruz criar um elenco, equilibrado para conseguir uma estabilidade na competição, porque os times estáveis costumam conseguir se classificar entre os 8 para disputar o quadrangular final para chegar à segunda divisão. Então, o primeiro turno de 20 clubes, 19 rodadas, portanto, os 8 primeiros se classificam. E daí tem uma ordem dos clubes ali, salvo engano, formam 2 grupos, é primeiro, quinto, sexto e oitavo num grupo, segundo, terceiro, quarto e sétimo no outro, algo assim, não lembro bem, mas são 2 grupos formados entre os 8 primeiros, e os 2 primeiros de cada grupo sobem para a segunda divisão e o primeiro de cada grupo disputa a final. Esse ano, por exemplo, a final é entre Ponte Preta e Londrina, ambos finalistas, e os outros 2 clubes são São Bernardo
e Náutico, justamente o rival do Santa Cruz, né, que subiram para a Série B. Então é um campeonato mais, na minha opinião, mais difícil, porque ele é mais curto que a Série D e com, obviamente, uma elite melhor, né? São equipes melhores. Então, o grande desafio dessa atual gestão do Santa Cruz, e é o que vai mostrar para o torcedor que o projeto é sério de fato, como eu acho que é conseguir fazer uma Série C equilibrada, chegando numa segunda fase, ainda que não suba, mas que mostre ao torcedor que não é aquela gangorra que a gente falou ao longo desse episódio, né? Então é isso, pessoal. O episódio do Santa Cruz, a gente estava bastante ansioso em fazer. O Fábio, inclusive, queria bastante fazer. Infelizmente, a agenda não foi capaz, não foi possível, né? Coisas que acontecem na vida. Mas tenho certeza que ele vai assistir e vai gostar bastante. Eu estava bastante empolgado para fazer, eu gosto bastante do Santa Cruz. Tenho 2 camisas do Santa Cruz em casa. É um time também que as torcidas são aliadas, né? Eu sou palmeirense. A torcida do Palmeiras e a do Santa Cruz são aliadas, então tem uma troca, né? Então é comum ver torcedores do Santa Cruz com a camisa do Santa Cruz, da torcida organizada do Santa Cruz, nos arredores do estádio do Palmeiras, então são alianças importantes. E é um clube que eu tenho uma estima bastante grande. Então, pessoal, de dicas culturais, eu vou dar 2 dicas do Santa Cruz mesmo. Então, esse episódio terá menos dicas culturais, já que eu tô sozinho, né? Vou colocar 2 documentários sobre a história do Santa Cruz, né? Um pegando a história do Santa Cruz e outro pegando o atual momento. Documentário falando sobre a história do Santa Cruz chama O Pai, o Filho e o Espírito Santa. História, o documentário de 2014, que conta a história do clube, né? Toda a história do Santa Cruz. E em 2014, que era o ano do centenário, né? Então é um documentário especial do centenário ali, né? E outro que se chama A História do Gigante Pernambucano, que hoje agoniza sem divisão. Que daí já é um documentário publicado em 2024, né? O ano que a gente acabou de falar, que estava sem divisão, né? Que estava numa crise profunda, no seu fundo do poço. Então, esse segundo documentário foca mais ah, no atual, entre aspas, momento de 2024, né? Hoje o Santa Cruz já vive uma outra realidade, 2025 já melhorou, já com a SAF e tudo mais, mas esse segundo documentário é importante também para mostrar como que o Santa Cruz chegou ao fundo do poço, né? Então, são 2 documentários que tratam a história do Santa Cruz de uma forma mais específica, outra de uma forma mais larga, pegando toda a história, todos os 100 anos até então, né? E é isso. Espero que tenham gostado do episódio. Ah, estaremos com um episódio que será publicado na semana que vem, especial, com a participação do pessoal da Blick. Vocês vão gostar bastante. E é isso. Fiquem bem, beijos, abraços. Nos sigam nas redes sociais, né? Temos especialmente o Instagram e o TikTok, mas obviamente o YouTube também é uma rede social, né? Podem se inscrever lá. E é isso. Estamos em todos os agregadores de podcast. Beijos, abraços e tchau.